Hoje eu quero te trazer 10 formas diferentes de transmitir autoridade dentro do universo digital. Se tu ainda não me conhece, eu sou Carol Valória, mentora de negócios, especialista em posicionamento de marca dentro do universo digital. Por aqui, lá no meu Instagram, que é @carolvalória, eu tô sempre trazendo conteúdos longos e curtos para te ajudar a ser reconhecida como autoridade na tua área, viver do teu trabalho e conseguir atrair os clientes certos. Nesse vídeo eu quero te ensinar de uma forma muito prática como que tu consegue transmitir todo o teu valor e transmitir também esse senso de autoridade para os teus clientes dentro do universo digital e principalmente ali dentro do Instagram ou quando a gente vai se posicionar em stories, em feed, como que a gente faz isso na prática. A primeira forma da gente transmitir essa autoridade são através dos depoimentos. Esses depoimentos, eles podem ser transmitidos de diferentes formas. Pode ser um post daquele cliente que tu atendestes e que ele fala abertamente como foi a experiência. Pode ser também que tu convide essa pessoa para uma live e aí dentro daquela live ela vai trazer as experiências que ela teve. Pode ser também algo que ela te falou em depoimento ali dentro do teu atendimento e aí tu pega e transforma isso em um post e fala sobre a história dela, pede permissão, obviamente, para contar essa história. Se tu não pode falar abertamente desse depoimento, tu pode trazer uma situação de uma cliente que tu atendestes e que ela passou por aquilo e que agora ela não passa mais. A gente pode transmitir esses depoimentos quando o teu cliente, por exemplo, traz alguma mensagem ali por WhatsApp, a gente recorta, coloca lá nos stories, ou também isso dá para trazer no feed, a gente recorta e coloca no feed. A gente também consegue trazer uma abordagem muito legal que é: tirei uma foto com a minha cliente dentro de um atendimento e eu explico o que aconteceu com essa minha cliente e quais foram os motivos que levaram ela a comprar de mim e o que ela falou a respeito disso. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só falando sobre depoimentos, conta aqui embaixo se te interessar. Segunda forma da gente transmitir autoridade é a gente bancar aquilo que a gente faz em meio de conversa. Então, quando a gente fala assim, olha, lá no escritório isso acontece bastante, olha, as clientes que eu atendo passam muito por isso também. Quando a gente está num ambiente que mesmo que não seja favorável à venda, a gente pode se intitular enquanto mentor, enquanto profissional, para então conversar com aquela pessoa ali explicando qual é o nosso ambiente de trabalho. E dessa forma, ela vai entender, poxa vida, ela manja sobre isso. Ou também quando a gente decide se posicionar. Então, por exemplo, eu enquanto especialista eu acredito que tal. Então, isso é uma grande forma da gente demonstrar autoridade. A terceira possibilidade de transmitir essa autoridade é quando a gente traz os problemas que a gente ajuda o nosso cliente a resolver. Então, quando a gente traz as situações que ele está enfrentando no momento, o que ele está passando, né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, olha, a grande maioria das pessoas que me procuram é porque... 3 pontinhos. Então, por isso que eu vim aqui trazer esse conteúdo para vocês. Então, isso ajuda muito nessa construção da tua reputação a partir dessa expertise que tu tens. A quarta forma de transmitir essa autoridade é contando histórias que tu passaste dentro do teu processo de aprendizado e também com relação às tuas formações. Então, quando a gente traz alguma história de superação, aquela história e jornada do herói, isso ajuda muito a gente comunicar essa autoridade que a gente tem para as pessoas. Então, poxa vida, ela veio daqui e ela tá aqui. O que aconteceu nesse meio do caminho para que ela se tornasse essa grande referência? Quando a gente se intitula como essa referência, quando a gente honra as nossas pequenas grandes conquistas, as pessoas, elas vão vendo, caraca, essa pessoa tá crescendo, essa pessoa tá evoluindo. Então, nos pequenos pedaços, a gente vai transmitindo essa autoridade. A quinta forma de transmitir autoridade é quando a gente traz uma situação que o teu cliente viveu e como tu ajudaste ele a solucionar aquele problema em meio de conversa. Então, pode ser que alguém fale contigo, te procure falando, por exemplo, nossa, eu tô com uma dificuldade enorme aqui no meu caso, para criar conteúdos que mostrem o valor da minha marca.
a gente pode falar o seguinte: nossa, lá no escritório isso acontece bastante. Lembra lá que a gente estava falando sobre aquelas outras possibilidades? Isso acontece bastante lá no escritório. Inclusive, dias desses, uma cliente minha me procurou justamente para que eu ajudasse ela a resolver esse problema. Então, a gente já consegue, inclusive, vender sem vender e transmitir essa autoridade, ou seja, a gente resolve esses problemas. A sexta forma de transmitir autoridade é mostrar o teu ambiente de trabalho. Quando a gente consegue mostrar aquilo que nos representa, não apenas no que diz respeito ao local ali do teu notebook em atendimento, né? Ou não só da tua clínica, ou não só de um escritório 100% montado, pode ser home office mesmo. Mas dentro desse espaço precisa ter um local profissional para fazer esses atendimentos. Então, o quanto tu vens mostrando que o teu escritório, que o teu local de trabalho, que aquela sala que tu atendes, ela tem a ver com aquilo que tu fazes. Então, o imagético, ele também é muito importante nesse momento dessa construção de autoridade. Poxa vida, ela profissionaliza o trabalho dela a ponto de ter um local só para isso. Então, como que esse escritório ele tá decorado? O que te representa, né? Então, tem fotos da tua família, tem plantas que te representam, quais livros tem nesse lugar de trabalho, como que tu decorastes esse espaço, qual é a história dele. Então, aqui dentro do escritório tem coisas que me lembram o meu pai, a minha mãe, a minha avó. Então, são coisas que trazem esse ambiente bem acolhedor. A sétima forma de mostrar essa autoridade é quando a gente mostra pedaços do nosso trabalho, não de uma forma muito óbvia. Pode ser óbvia também, ou seja, se tu atende, mostrar aquele pedaço de atendimento, mas de formas não óbvias também. Então, o que é essa forma não óbvia? Quando eu estou criando conteúdos aqui para o canal, ou quando eu estou criando conteúdos para podcast, para o Instagram, independente disso, eu posso mostrar eu fazendo isso, ou seja, eu me importo com o meu trabalho, eu faço com que ele exista e eu coloco toda aquela energia para que aconteça. Então, quando a gente faz esse movimento de mostrar pedaços do nosso dia a dia relacionado ao nosso trabalho, a gente consegue transmitir essa autoridade. Poxa vida, ela se importa com o trabalho dela. A oitava forma da gente transmitir autoridade é mostrar os investimentos que a gente está fazendo no nosso trabalho. Câmera, ring light, celular, notebook, o próprio escritório, quando a gente investe numa mentoria, numa consultoria, num curso, num livro, quando a gente mostra que a gente está evoluindo, que a gente está crescendo. Quando eu comprei esse microfone de lapela, por exemplo, eu falei sobre esse crescimento. Quando eu comprei um outro microfone que é de mesa para as gravações dos cursos, eu também fiz, né, esse momento de, poxa vida, a gente está crescendo. Quando eu comecei a fazer contratos dentro dos processos de mentoria, eu falei, olha só, eu tenho contratado profissionais para me ajudar. Quando eu falei sobre o caso da minha assistente que está me ajudando nos agendamentos, reagendamentos, envio de materiais, também. Então, esses investimentos, eles mostram que tu está crescendo no teu mercado. A nona forma de transmitir essa autoridade é quando a gente faz a jornada do herói para os teus clientes e quando a gente mostra de onde a gente veio para onde a gente está indo, o que a gente sabia numa época e o que a gente sabe agora. Quando a gente consegue mostrar toda essa evolução da nossa profissão para o nosso cliente de forma visual e também na nossa narrativa. Então, quando a gente consegue mostrar e transmitir que a gente mudou, que a gente evoluiu, que a gente cresceu, o nosso cliente ele consegue perceber que a gente está investindo na gente, que a gente está investindo sempre em conhecimento, que a gente está ali preocupada com o bem-estar dele. Então, esses momentos de mostrar a nossa história, da nossa marca pessoal, do que a gente fez, de como foi a nossa história, é muito importante. A décima forma da gente transmitir essa autoridade, que é muito linkada a todas essas outras formas de transmitir autoridade, é quando a gente fala sobre os nossos posicionamentos, ou seja, o que eu penso a respeito de. Então, por exemplo, quando me perguntam o que tu acredita sobre postar todos os dias, se isso reverbera no meu posicionamento ou não, quando eu me posiciono sobre isso, eu tô te dizendo a minha palavra, a minha opinião enquanto especialista. Quando eu falo da minha jornada profissional, então quando eu te conto, por exemplo, que eu sou administradora e mestra em administração em uma universidade federal, caraca, ela estudou, ela passou por um período, ela é profunda no trabalho dela. Então, quando a gente consegue falar sobre a nossa marca pessoal, isso gera um impacto muito grande para que os teus clientes consigam perceber o teu valor. Quando a gente conta toda a nossa história, quando a gente fala sobre
quem a gente é na fila do pão, quando a gente fala sobre o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente acredita, quais são os nossos valores, quais são os nossos atributos, o que representa a gente. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de falar é que um dos meus principais valores é a minha liberdade. E como que eu venho vivendo essa liberdade? Um outro ponto é eu equilibrar o trabalho e a família. Como que eu mostro que eu estou vivendo isso que eu falo? Qual é a promessa do meu trabalho e como pode contribuir na vida de quem me acompanha? Então, quando eu mostro esses resultados, isso faz com que os clientes que estão ali pensando em me contratar e querendo saber como é que é a minha dinâmica de trabalho, vai ver assim, poxa vida, ela vive aquilo que eu quero viver. Então, quando eu chego sempre, né, em processos de atendimento de mentoria, eu começo na primeira sessão. Quais são os teus sonhos? O que tu tá querendo, né, com esse processo? Quais são os teus objetivos? A tua rotina ideal é qual, né, com relação à construção de uma marca dentro do universo digital? E aquela pessoa me fala assim, Carol, meu sonho é poder de manhã ter um momento para mim. Ter um momento onde eu acorde e eu possa meditar, eu possa tomar o meu café descansada, e aí depois eu vou trabalhar de uma forma tranquila. Então, quando eu mostro que eu vivo isso, aquela pessoa ela vai se identificar comigo. E essa identificação vai trazer essa conexão para que eu venda para ela. Então, isso gera uma autoridade também de que eu estou vivendo a vida que essa pessoa também deseja viver. Qual desses 10 pontos e dessas 10 estratégias tu vai começar a trazer no teu posicionamento digital? Me conta aqui embaixo que vou adorar saber. E também vou adorar saber se tu quiseres que eu traga outros vídeos a respeito disso. Se tu tiveres alguma dúvida também, só deixar aqui abaixo, que vai ser um prazer te responder. Ou lá no meu Instagram, que é @carolvaloria. Não te esquece de te inscrever no canal para que eu traga cada vez mais vídeos e também de deixar o teu like. Um grande beijo e até o próximo vídeo.